Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira. No episódio de hoje, uma amiga que o triatlo me deu, a Bruna Mann. Então foi mais um bate-papo animal com a Bruninha. Já fizemos lives, já tivemos vários bate-papos pré e pós-prova. Então a Bruninha é mega parceira e conversamos um pouquinho sobre o triatlo, sobre a mulher no esporte, sobre perspectivas, sobre o futuro, sobre Bruninha empresária. Então foi bem legal o nosso papo. Eu espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente a Bruna Mann. Oi, Bru, tudo bom? Olá, tudo bem? Oi a todos. Bruninha aqui teve problemas com o microfone, já ajustamos. A tecnologia aqui não é nosso forte, né, Bru? Mas estamos aí. O meu não. Bom, antes da gente começar a falar do nosso patrocinador, o Jogo Justo, que é o maior clube de benefício com impacto no esporte do Brasil. Inclusive, a Bruninha é uma das atletas patrocinadas pelo Jogo Justo. Olha lá, canequinha ali, quem estiver vendo no vídeo. Do Jogo Justo você garante desconto em mais de 360 empresas de todos os segmentos e ainda transforma o esporte nacional. Então, para quem estiver assistindo no YouTube, a nossa QR Code aqui em cima vai direto para o site do Jogo Justo. A gente vai deixar na descrição do episódio também os links, tudo para todo mundo acessar. E aí, Bru, como é que tá? Bom, vamos começar pelo, né, os tombos que a gente leva literalmente, né? Como é que tá esse pé aí? Foi se meter no mountain bike? Que história é essa aí? Cara, então, na verdade, assim, eu comecei a andar de mountain bike, né? Logo depois de um tempinho que começou a pandemia, e eu levei um tombo muito besta chegando em casa, assim, nem foi treinando. Então, sei lá, eu meio que considero que era uma coisa que tinha que acontecer, porque foi em câmera lenta, eu vi meu pé torcendo, e aí eu falei, meu, aconteceu alguma coisa bem séria, porque inchou na hora. E Nossa. acabou rompendo o ligamento, um completo e um parcial. E assim, é, não, ainda bem que não afetou a parte óssea, então eu já tenho que agradecer muito aí a minha fisioterapia, os meninos que cuidam de mim, porque é tão engraçado, né? Porque hoje a fisioterapia mudou muito, né? E eles falaram, meu, tem que mexer o pé, mobilizar, fazer. Fui lá no dia seguinte que eu torci, eles já começaram a mexer. É para mexer? É, tem que mexer. Ué, então se eu posso fazer assim, eu posso pedalar? Pode. Eu falei, então tá bom, beleza, eu posso pedalar e posso nadar? Bom, tá bom. E aí eu continuei, fiquei bastante tempo no rolo, e agora que tô voltando a correr, né? Mas eu acho que eu encaro essas coisas aqui como tinha que acontecer, sabe? Não foi muito assim, tipo, é igual você tá andando, pisar num buraco e cair. Foi isso. Não foi nada que eu falasse, vou tentar fazer uma coisa mirabolante, uma descida, não. Tinha que cair. Não, mas depois você conta pro pessoal que foi isso. Não, tá fazendo uma mega trilha, fui dar um backflip e aí caí um pouquinho depois do backflip para ficar aquele negócio, aquela história mais profissional. Fui acompanhar o Henrique Ia ser Avancini ali, melhor. perdi a linha e tal. Ia ser melhor. Mas e o Preju não precisou imobilizar nada, já foi direto para fisioterapia, cirurgia, Não, absolutamente nada e já era. já nada, nada. É só mobilizar mesmo, né? E Uhum. agora nem gelo mais se usa, né? Que até me surpreendeu, porque eles me mandaram um artigo científico que tinha saído na semana que eu torci o pé, nem não vai colocar nem gelo, a inflamação ajuda a curar. Eu, pô, legal, tá bom. Aí ficou lá o negócio inchado, roxo, bonito pra caramba, e foi indo, foi melhorando. Mas a estimativa dessa lesão para voltar a correr são 6 semanas. Eu já no final da terceira, eles já quase me liberaram, por precaução, me liberaram no começo da quarta semana. Então, teoricamente, eu estou respondendo bem aí, fortalecendo muito, porque agora o restante da musculatura tem que segurar a falta do ligamento, né? Então é isso que acontece. Até uma coisa que eu não sabia, eu falei, tá, e se eu fosse jogadora de futebol, ou sei lá, vôlei de areia, não ia ter que operar? Não, só se você ficasse toda hora com o pé instável, aí talvez a gente, né, teria que fazer uma cirurgia, mas todo o restante da musculatura dá conta, só que eu tenho que fortalecer. Caramba. Aí é dever de casa, né? Aumentaram os deveres. Elastiquinho fica do lado da cama, todo dia eu fico lá com o pezinho. Pé. Mas bom, sobrou um pouco do tempo da corrida e aí você pode fazer as coisas, enfim, né?
Não tem treino de Mas corrida. é uma coisa que eu tenho que fazer o resto da vida, né? É. Agora não posso bobear, porque se eu deixar fraco, machuca. Então, mas tudo bem, faz parte. E o MTB você começou na pandemia, né? Foi a, Comecei, foi tipo uma terapia para você também, sair um pouquinho do vácuo, posição aérea que você foi para se divertir um pouco. sim, eu acho que, e assim, né? Treinar outros estímulos, treinar um pouco mais de técnica, aprender, né? Porque assim, mountain bike e ganhar bastante força, né? Mountain bike eu falo assim, você tá na subida, ou você pedala ou você cai, tem duas opções. É. Porque as subidas são extremamente íngremes, né? Você tem, no começo eu tinha, parecia que ia cair para trás, e a frente fica solta, são sensações que você não tem na bike de estrada, né? Assim. Uhum. E é assim, tudo que é novo, que desafia, eu acho que é importante para a gente sair da rotina mesmo, sabe? E agora a gente incorporou, eu faço mountain bike aí a cada 15 dias, às vezes uma vez por semana, para manter esse estímulo diferente, para ensinar para o corpo que ele precisa acionar outra musculatura, se precisar, ficar só ali, né? É É. lógico que tem a especificidade, com certeza, né, com a proximidade das provas não entra mais, Uhum. mas eu acho muito importante treinar tudo, né? A gente tem que ver o atleta de uma forma global, né? Muito mais do que só uma máquina de produzir watts. Nossa, olha só, isso aí é o clickbait lá. O atleta não é só uma máquina de consumir watts. Vou botar essa não. Ah, mas Não, é, tô né? brincando. Porque assim, É. é uma outra coisa que a gente acaba viciando, né, em ficar muito preso aos números, esquece, por exemplo, de aproveitar o terreno, de colocar a marcha certa. São coisas bobas, mas se você não treina na rua, você perde essa percepção. Eu perdi bastante, assim, o tempo que eu treinei muito no rolo. Agora eu tive que fazer isso por causa do pé, Uhum. mas eu acho que tenho muitos treinos legais no rolo, mas tem que ir para. Eu gosto de ir para a estrada para aprender, sabe? Onde está o vento, o que eu tenho que fazer, e se acontecer isso na prova, não adianta lutar contra, vai ter subida, não vai. Enfim, tudo Uhum. que o ciclista fala muito assim, fazer a bike andar, sabe? É, às vezes o cara tem menos força, mas ele sabe fazer a bike andar e ele vai mais rápido. E aí quem ganha a prova? Quem faz mais potência ou quem vai mais rápido? Sim. É. É, Eu sou rato de laboratório, agora eu fico muito no rolo e eu perco bastante isso. Eu vou para a rua, clipa menos no rolo, enfim, né? E quando eu vou para a rua, não sei fazer curva mais, enfim. E o que você falou, você fica inseguro, né? você não tem o handling, né? O bike handling, você não sabe o tempo de deitar a bike, enfim. Eu lembro de você falando do Rudy Van Berg, aquele que fez agora, né? O Sedã do Potrero São Jorge, que ele fez Nícia no retrasado e ele morou em Nice, né? Ele morou na França, a família dele é americana, mas morou na França há muito tempo. Ele descendo, ele abriu muito da galera descendo, porque ele Eu conhecia lembro, no e ele Mundial, sabia descer. Aí você vê o cara que manja muito de descer. Nossa, ele abriu da galera no Mundial, só descendo, sem 0 watts. A Riff também. A Exatamente, Riff ganhou a prova na descida. verdade. Fica lá na E assim, Suíça. é- você tem que aprender, não adianta. Hoje eu estava pedalando com o ciclista que treina comigo, Hum, e o Renato. E aí, até assim, aqui tem bastante entrada, né? Então, entrada, é. saída da rodovia, tal, tem os trechinhos meio complicados. E ele fala assim, ó, a gente tá andando junto, você tem que andar do meu lado, eu tenho que confiar em você, você tem que confiar em mim. Eu, tá. Aí ele falava assim, agora você que vai olhar para ver se vem carro. E eu olhei, tipo, umas 3 vezes, assim, né? Porque você não olha só por você, você tem que olhar É. pelo cara também, porque ele já falou, eu não vou olhar. Eu falei, nossa, mano. Aí ele, eu olhei 3 vezes, a primeira vez ele não falou nada. Daí da outra ele falou assim, você tem que ter certeza e só olhar uma vez. Falei, nossa. Nossa, Ou seja, mas é uma coisa, é de situação de prova. sim. Ele era ex-ciclista profissional, andava em pelotão. Então, a, a atenção que você tem que ter num pelotão para você entender o que está acontecendo, para você saber prever, para evitar queda, para assim, é algo. E Hum. mesmo assim eles caem, né?
Então, Uhum. imagina o quão treinado que é o olhar do cara, né? E aí ele Sim. falou, tudo isso é treinável, você tem que ter certeza. Olhou, tá vindo carro, não tá, vai, não vai. A partir do momento que você decidiu, você vai, não tem essa de vai, não vai, vai, não vai. É. E O... E avisar pra é galera, né? coisa que Não, fala aí, desculpa. não, é coisa que é difícil de você ensinar, você tem que aprender fazendo, e ao mesmo Uhum. tempo é arriscado, né? Então, assim, é um dos grandes riscos de pedalar na rodovia. O primeiro, que o carro não vai olhar você, e segundo, você tem que saber a distância, calcular, entender se vai dar, se não vai, aonde você vai, dar sinal, é tudo junto, né? Ali. Então, é uma das coisas que eu acho mais arriscada e que eu acho que as pessoas têm que sempre buscar uma orientação para ir para a estrada, assim, né? É importante. Sim. Não, eu queria falar para a galera que você falou, o aqui, a gente pedala aqui. Aqui é perto de Campinas, onde a Bruna mora. É, Então, as estradas, vou avisar para a galera onde é que é. Aqui tem muita, aqui é, em São Paulo, tem muita estrada muito legal para treinar, mas é isso, né? Tem algumas que são mais rodovias muito mais rápidas. A Bandeirantes é uma que a galera gosta de pedalar depois de 120 lá, que é muito, que tem acostamento, mas tem muita saída e saída em velocidade, né? Onde os caras saem a 60, 80 da estrada. Quer dizer, em teoria, esse é o limite, né? A galera sai a 100, 120, enfim. E é. aí você tem que cruzar, e são os piores pontos realmente da estrada. Já deu briga conjugal aqui em casa por causa disso também, que é isso, né? Eu venho da época, eu tenho 8 anos de triatlon, mas a gente treinou muito em pelote. Era aquela época que ninguém tinha medidor ainda, a gente já treinava em pelote. Então, a galera que entrou hoje no Sim. triatlon, existia um triatlon antes, que a galera não usava medidor de potência. A galera Existia. tem que contar isso para a galera, ainda está começando a chegar a idade. E era muito pelotão e tudo, e era isso, regra de pelotão, todo mundo unido, todo mundo comunica um com o outro, um fala o que está acontecendo, um aponta buraco, enfim, isso é uma coisa que se aprende no ciclismo e com os ciclistas, que é essencial, que eu vejo muito triatleta não fazendo quando eu vejo na estrada. E, enfim, tem que ficar esperto, que a estrada é foda. E acaba que a terra você consegue sair um pouquinho disso, né? Fica uma noia diferente, né? Então, a estrada você tem que estar, né, sempre atento aos carros, né, com quem você está andando junto, né, barulho, né, muito caminhão, tem aqui, às vezes até quando vai para a estrada mais tranquilo, fala, ai, que bom, saiu do barulho. De final de semana é mais tranquilo, mas durante a semana, como eu pedalo, é um pouco mais complicado, né? Uhum. E na Terra é outro astral, né, cara? A Terra é desligar do mundo e fazer força. E eu gostei muito, assim, da experiência. É que eu sou bem ruim no mountain bike. Assim, sou uma desgraça. Mas nada impede, eu já falei, depois que eu aposentar, eu vou ficar fazendo essas provas de mountain bike, que é outra vibe, é legal pra caramba. Já decidi o que eu vou fazer. Você pensa em fazer Xterra, alguma coisa assim ou não? Você sabe que eu já fiz uma vez, né? Ah, eu Não, não sou sabia. meio pancada da cabeça. Não? Ah, então, tem uns amigos que são mais loucos que eu. Aí tem um amigo aqui que ele falou: Não, vamos fazer o Xterra, não sei o quê. Aí eu falei: Não, eu não vou. Eu tava perto do meu aniversário. Não, eu não vou. Não, a gente arruma uma bike para você, não sei o quê. Aquela etapa que é à noite. Nossa. Primeiro, eu nunca tinha andado de mountain bike na vida. Aí eu falei, tá, não, a gente pega a mountain bike, você vai treinar uma vez e daí depois você vai fazer a prova. Eu falei, gente, será? Aí cheguei em casa e falei, mãe, vamos. Tá, a gente passa um final de semana diferente lá, aluga um hotelzinho lá perto, não sei o quê, não conhecia nada. Ah, tá bom, eles acreditam em mim. A minha mãe já não cai mais na minha, mas nessa época ela ainda caía. Aí, aí beleza, fomos. E assim, cheguei lá, peguei a bike, nunca tinha andado de mountain bike, muito menos feito bike fit, tudo certo. E para pedalar à noite. Daí na manhã da prova, eles, nós vamos dar uma volta no percurso, só para você conhecer. Cara, eu não tinha que passar no meio da água. À E noite. aí eu falei, gente, aqui eu já sei que eu vou descer da bike e tudo. E a minha lanterna era horrível. Assim,
Aí eu fui, né? Porque a pessoa, depois que vai, não tem. Eu falei, vou curtir, eu não tenho nada de compromisso aqui. Tá bom. Daí na natação, super legal, você põe umas anteninhas brilhantes lá, nada. Puta, legal pra caramba, da noite no mar, coisa diferente, né? Aí fui, nadei, saí bem da água e tal. Daí, de repente, comecei a pedalar assim, todo mundo me passando. Na primeira descida, eu desci da bike e falei, pode passar, todo mundo me passa. Vai, gente, desculpa aí. Desculpa Aí incomodar foi aí. a galera, todo mundo... fiquei pedindo desculpa, todo mundo me passou, aí beleza, aí eu fui indo no meu ritmo. Eu vi uma descida assim, descia da bike e todo mundo me passava e eu ia empurrando a bike, porque eu não sabia nem frear, imagina, pedra solta. Falei, não, vou chegar. Na uma hora caiu num canavial, eu andei no meio do canavial. Bom, enfim, eu cheguei na transição, minha mãe acho que achou que eu tinha morrido. Eu gritei, mãe, consegui, cheguei! Aí todo mundo que estava em volta começou a dar risada. Saí, corri lá também, de boa. E no fim, eu fiquei em terceiro lugar, porque acho que tinha poucas meninas fazendo a prova e tal. Ainda ganhei um troféuzinho do Xterra. Então tá bom, tamo aí. Aposentar com o troféu, né? Fica o troféu aqui, fica para a história, tá ótimo. Minha carreira na Terra tá. Não, mas eu tenho vontade. Não, mas eu tenho vontade. É que agora, eu acho que assim, Agora não. daí fica, né, competir não dá, mas eu tenho vontade, sim, é legal, é diferente. E é muito duro, né? Eu admiro muito todos os caras que fazem. Nossa, é dificílima a prova. E que ano foi isso que você fez a prova? Você lembra? Foi o seu aniversário. Aí você fez uma pergunta difícil, hein? Foi no meu aniversário agora. Mas, Que ano? Foi qual é? 2017. 17? Ah, você já era pró, já tava É. juízo Já, nenhum. mas eu tava numa fase meio de transição, assim, da carreira. Foi a época que eu quase abandonei. E aí eu falei, o que será que eu vou fazer da vida? Eu vou fazer essa provinha. Aí fiz. Aí falou, bom, se eu abandonar, eu sei que Daí, pro externo, pro off-road eu não vou agora, porque não é a minha eu praia. vou ter que treinar muito se eu quiser fazer isso. Você tá no triatlon desde 2007 e você subiu profissional em 2013, é isso? No ano que você ganhou o Pirassununga e o Dash, não é É, isso? isso, E me isso. conta o que foi esse 2017 aí que a gente gosta. Aqui a gente é bom, a gente sempre acha umas histórias aqui que a gente que não tava na pauta, e essa foi uma, eu não sabia Na disso. pauta. De você ter pensado em. Essa não foi combinada, hein, galera? Não foi mesmo. Que você tava com essa dúvida de talvez abandonar, de repensar a carreira, que foi? Foi mais pessoal, mais profissional por causa de patrocínio, enfim. Então, na verdade, assim, né? Em 2013, eu vim para morar em Campinas, numa equipe aqui, fiquei Uhum, treinando com uma equipe daqui e tudo. E aí começou a desgastar um pouco a equipe, relacionamento com a equipe, a galera começou a sair e tal. E aí eu acabei ficando meio que sem perspectiva, assim, saí da equipe também, aí falei, pô, e agora? Eu não tenho. Porque tinha todo o esqueminha certo, né? Academia para treinar, a galera para treinar junto e tal. uhum, E eu acabei ficando sozinha, assim, num lugar que, né, não era minha cidade natal, né? Assim, que eu conhecia bastante gente, mas conhecia a galera da equipe, porque era muito fechado, então uhum. nem conhecia outras pessoas. E aí eu meio que me descobri de novo. Assim, eu falei, pô, eu fiquei aqui 4 anos indo da minha casa para academia, treinar, voltar, eu não conhecia mais ninguém. Aí eu falei, não, peraí, vamos entender o que está acontecendo. E aí foi quando eu comecei a entender, conversar com outras pessoas, buscar outro treinador, buscar outras, sabe, entender como Uhum. funcionavam as outras coisas, outras assessorias, porque eu fiquei muito tempo fechada, assim. E eu sempre falo assim, eu acho que não tem nada muito ruim nem muito bom, com tudo a gente aprende, sabe? Quando eu vim para cá foi muito bom, eu melhorei muito, aprendi muito, mas depois também, quando eu saí, eu acho que estava na hora de sair, estava na hora de buscar outras coisas. E entrei num outro ciclo muito legal, conheci o pessoal de São Paulo, conheci outras, né? Abriu bem a cabeça, assim. E eu acho importante, assim, hoje eu tenho isso comigo, de às vezes a gente tem medo de mudar, né? E quando muda, fala, nossa, por que eu não fiz antes? Talvez não era o momento, né? Sei Ah, lá.
mas acho que é sempre válido, né? A gente ter novas experiências. Eu lembro que quando eu fiz intercâmbio, eu morei 1 ano na Bélgica. E aprendi muito em 1 ano morando fora, quando não tinha celular, WhatsApp. Tava começando a ter e-mail, eu sou bem velhinha. E, e aí, naquela época, a gente ficava muito imerso, né? Eu ficava sem falar português muito tempo. Eu falava com os meus pais, e daí porque eu morei numa cidadezinha bem pequena e minha melhor amiga era uma canadense. Então a gente meio que treinava junto o francês, totalmente errado. Acho que quem ouvia na rua falava: Meu Deus do céu, uma brasileira e uma canadense tentando falar francês. Que E a referências. gente falava, vamos tentar treinar nós duas, porque a gente vai aprender. E aí pedia para as famílias irem corrigindo a gente, sabe? Era muito engraçado. E quando eu ligava minha mãe, eu até às vezes, sabe quando falta palavra, assim, né? De tanto que você está habituado a viver em outro lugar e tudo. E aí eu lembro que quando eu voltei, eu levei um choque, assim, porque eu falei, pô, em 1 ano eu fiz tanta coisa, aprendi tanto, conheci tanta gente, viajei tanto, e todo mundo que ficou aqui tá igual. Daí eu comecei a pensar, falei, pô, levei isso para mim, sabe? Quando eu perceber que tá tudo muito igual, é importante ter novas experiências e viver outras coisas e, né, sair da casinha e falar, opa, será que é só isso aqui que existe, né? Às vezes a gente esquece, a gente tá tão imerso ali, né? E falar, não tem outra realidade, não existe, não tem outro jeito. Sempre tem, sempre vai ter. Sim. E fica, né? Você está protegida, né? Você estava muito protegida, né? Quando solta, acho que dá aquele susto de falar, putz, e agora, né? Perdi minha proteção, mas você vê que um dia depois do outro as coisas vão acontecendo e não é esse bicho de 7 cabeças todo, né? Que a gente planta. Não, e assim, no final você sai mais forte, né? Porque daí você vê que você é capaz de buscar, você consegue, você, né, atrai outras pessoas, né? Forma uma outra rede, isso vai sempre acontecer, né? Então, até foi a época que eu comecei a treinar com o meu treinador de natação, o Ivan, e ele foi um cara que me ajudou muito, assim, no começo, assim, foi super legal, sempre pegou e falou, não, senta aqui, vem cá, ó, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu vou te ajudar. Ele é um cara da paz, calmo, assim, sabe, tá tudo bom. E eu aprendo ainda muito com ele, mas ele foi um cara que me ajudou bastante. E você tem vontade ainda de voltar a morar fora? Não posso. Essa experiência já foi. Tenho, viu? Oh, eu sou meio suspeita para falar, né? Eu tive uma experiência muito legal, assim, e eu acho que tem algumas coisas que eu não consigo engolir muito, assim, aqui no nosso país, infelizmente, né, não existe muito certo, sempre tem um jeitinho, e algumas coisas, uma outra coisa que eu aprendi muito lá é assim, você falou, então você falou, é isso que vai acontecer. Não tem meio termo, ou é ou não é, né? E até assim, eu sou meio avoada, sempre fui e era, né? E aí, eu às vezes, as pessoas falavam as coisas, imagina, sem entender a língua, porque eu fui para lá, não falava nada. Aí as pessoas falavam, vamos, porque eles marcam cinema dali 1 mês, né? Vamos não sei aonde, tal dia. Vamos, você acha? Eu esquecia completamente. Aí ligavam lá na casa que eu morava, na família, aí eu só ouvia assim, esse dia ela vai fazer tal coisa, ela não pode ir. Daí eu só olhava assim, tipo, ai, o que eu fiz? Daí ela pegava e falava, você marcou 2 coisas no mesmo dia, não tem como. Tá bom. Então. E você tirou a cidadania, né? Aquela vez que você foi para Itália, você deu entrada na cidadania ou tirou a cidadania? Não lembro. Eu dei entrada, tá quase saindo aí, vamos ver se vai dar certo. A gente já fui tradutor de e-mail de italiano para Bruna, já fui consultor de legislação italiana para Bruna, enfim. Acabou que a gente O não cara. conseguiu se encontrar lá, que você estava no sul, né? Eu estava no sul, como você disse, na parte norte da Itália. É, Norte e Nordeste. é verdade, porque na Itália é invertido, né? O sul, em teoria, é a parte mais
menos desenvolvida e o norte é a parte mais rica. E aí eles falam, tem, O sul é enfim, a parte das praias, né? a parte mais bonita é igual aqui, o nordeste é a parte mais bonita e aqui embaixo é mais bancos, indústria e etc. Mas, enfim, parece muito, é o inverso, né, do Brasil. Mas eu acabei conhecendo um pouco isso, a Nápoles. Enfim, 2020 tinha um monte de planejamento, eu ia fazer o sul inteiro. Ah, E, é? enfim, Pô, não só que sabia. 2020, né, enfim, não deu muita chance, né? Olha, mas eu E, achei bem legal. É que italiano é bem parecido com a gente, né? Com o sim, jeitinho, com o... né? Mas assim, eu tenho muita vontade de morar fora, mas assim, eu gosto muito da mentalidade deles. E outra coisa é assim, né? Ou eles gostam de você, ou você não existe. Então isso eu acho também é uma coisa né, bem legal, assim. Ninguém vai olhar para você na rua porque você tá com uma roupa XYZ ou porque, sei lá, ou eles vão te ajudar ou eles não vão simplesmente você sim. vai ser ignorado, né? Então, eu acho que é bem verdadeiro isso. Assim, eu cultivei lá as famílias que eu morei, eu tenho contato com eles até hoje. Inclusive, em 2016, eu fui fazer o Ironman de Barcelona e minha mãe não conhecia a Europa. Foi aí que ela se encantou, né? Porque daí eu falei, ela nunca tinha assistido um Ironman e nunca tinha viajado. Daí eu falei, mãe, tá, vamos fazer uma loucura? Vamos lá comigo, vou te levar. Aí ela falou, sério? Eu falei, vamos lá. E aí a gente foi, ela foi lá comigo, tudo. E depois a gente foi para Bélgica para eu visitar as famílias. E aí eu queria, meu sonho, assim, que eu queria muito era poder levar ela onde ela me proporcionou, né? Que Que é uma das legal. coisas que eu falo, eu sou muito grata. E eu acho que se eu puder dar um conselho para qualquer pai ou mãe, manda seus filhos viajar, manda eles fazer um intercâmbio. E aí eu queria, né, de alguma forma mostrar tudo que eu tinha vivido para ela, tudo, né? E foi até engraçado, assim, uma cena que a gente chegou no ônibus, no trem, né? E tava tudo cheio de mala, nós duas com mala, carregando, e ninguém ajuda, né? Ninguém ajuda. Mas eles são assim, aí ela ficava Isso. abismada, mas ninguém vai me ajudar? Eu falei, mãe, aqui ninguém ajuda, é assim que funciona. É. Calma. Aí eu pegava, carregava, não sei o que, beleza. Aí, a hora que a gente desceu na estação lá, que era a cidade que eu morava, é uma cidade muito pequena e não tinha ninguém na estação. E eu tinha combinado que eu ia chegar, ia no barzinho do lado e ia ligar para eles irem buscar, porque eles também não vão ficar lá esperando, entendeu? É outra cabeça, mas como a gente já sabe, a Uhum. gente lida bem com isso, né? Daí ela olhou assim e falou assim: eles não vierem, você não vai ficar triste, né? Eu falei, mãe, eu tenho certeza que eles vêm, eles só não vão ficar aqui esperando, porque para eles isso não faz sentido, quer ver? Aí eu liguei, eles foram lá buscar. E aí o que mais me surpreendeu foi que porque eu morei em 3 famílias diferentes, Uhum. e é muito difícil deles se falarem lá, né, fazerem alguma coisa, tal. E aí eles no caminho eles falaram, a gente já combinou com outra família, eles estão te esperando para jantar também. Eu falei, nossa, só Que isso animal. para mim já, pô, que legal, os caras se organizaram para me ver, pô, isso para eles é tipo nascer um filho, entendeu? E que ano que você fez? Porque você saiu do intercâmbio, voltou para o Brasil, depois você volta como um atleta profissional. Que eles Ah, acharam? eles Ele- acharam muito louco. Primeiro que eu fui em 2004, voltei em 2005, né? é. Primeiro que eles falaram, nossa, diminuiu a pessoa pela metade. E depois eles acharam super legal, assim, porque, na verdade, em 2007 eu já tinha ido visitar eles, Uhum, porque eu fui fazer um mundial na Alemanha não, em Hamburgo, na Alemanha, na uhum, Alemanha não, em Hamburgo, essa foi boa. é. E eu fui fazer o mundial lá da ITU, no Age Group, tudo, consegui, né, Uhum, achava que, classifiquei, não sei o que, vamos. E mundial, aquela coisa tal, e aí eu fui visitar eles. Aí eles já sabiam o que eu fazia, eles começaram, me acompanhavam, tudo, é. então eles sabem, né? Mas foi engraçado, assim, né? Muito gostoso, né? As coisas.
são momentos, né, vivências que ninguém tira da gente, né? Muito legal. Mas assim, é isso que eu acho legal neles. Eles são muito verdadeiros e quando eles gostam de alguém, eles não medem esforço, Uhum. sabe? Eles fazem tudo pela pessoa, assim, da forma deles. E assim, uma outra coisa que eu aprendi muito é a forma de demonstrar o que eles sentem, né? Porque às vezes a gente não consegue ler muito porque a pessoa fala muito, né? Ou a pessoa, né, você acaba esquecendo de interpretar a pessoa. Então, quando você Uhum. não fala a língua, a primeira coisa que você tem que aprender é sinal, entender o que está acontecendo ali, né? E começar a interpretar o que eles fazem por você, o que para eles significa muita coisa. Então, por isso que eu falei, esse fato deles terem se unido representa muito para eles. E, e é isso, assim, eles não abraçam, né? Eu abracei É. no final, todo mundo me abraçava. Mas eles não. É muito legal, porque assim, a gente, né, a origem latina é outra história, um pouco, né, um povo mais acalorado, né? A gente gosta de abraçar. Na Itália, então, pelo amor de Deus. Mas você vai nesses lugares, na Bélgica, enfim, eu fui na Finlândia, eu tive a viagem para a Finlândia também, que vai ser o Nossa, lugar do Mundial em 2022. É espetacular também, é tudo diferente, mas é muito legal como você aprende. Então, tô com você nesse conselho da galera, viagem, vou viajar para a prova, viagem para a prova, mas depois esquece também a bike, vai curtir a cultura, né, do lugar, vai conhecer o lugar. E você, bom, você tem muita viagem aí de esporte também, né? Que você tem Ironman em Barcelona, a gente se encontrou no Ironman em Frankfurt, você vai fazer prova em é. Hamburgo, tem Ironman em Wisconsin. Tem rodinha no pé, né? Tem. Só não quer ficar em Campinas, o resto ela tá fazendo. É. Não, Qual... apesar que agora tá tranquilo aqui. Agora sim, né? A É, pandemia te obrigou, né? é. Não, mas bom, isso é um outro capítulo, mas a gente conseguiu unir a família antes da pandemia, foi uma coisa muito assim, ao acaso, que no fim deu certo de estar todo mundo junto e, minha família, a gente fala que aqui não tem nenhum dia que não tem monótono, não existe dia monótono aqui em casa. É o tempo inteiro acontece coisa. E a gente se diverte muito, assim, é muito gostoso. E E o lugar também é legal, que a ah, gente está morando, é bem afastada, era bem o que eu queria, assim, perto da natureza, então ajuda muito. fora da bagunça Mas, ali de Campinas. Campinas é uma mas cidade grande, né? Tem quase é 2 milhões de grande, né? habitantes, né? Eu morava num apartamento no centro, e aí foi Nossa. inclusive numa dessas viagens para Filadélfia, eu fiquei um tempo lá na casa de uma amiga. E aí eu falei, toda vez que uma coisa que eu percebi também quando a gente sai fora da casinha, né, que toda vez que eu viajava, eu melhorava muito a performance treinando em outro lugar. E aí, o meu irmão tá assistindo um jogo. Ó, foi gol e o E cachorro tá latindo, gente. Fica tranquilo, mas faz então, parte. isso sempre que bate palma, o cachorro lá. E eu voltei da viagem e falei assim, e quando eu chegava em casa, eu assim, me sentia meio mal, assim, sabe, da rotina de pôr a bicicleta no carro. Então, essa coisa de sair de casa pedalando, sair de casa correndo, voltar. Nossa, isso é tão bom. E eu ficava, nossa, eu preciso ter um lugar que consiga fazer isso. E aí eu voltei dessa viagem da Filadélfia e falei que foi a mesma que eu fiz o Wisconsin. Falei, ó, eu falei com a minha mãe, falei, ó, eu vou dar um jeito e eu vou mudar, vou achar uma casa, sei lá. Comecei a procurar, e ela já tinha se aposentado lá em Rio Claro, e ela estava lá na casa, e eu procurando um lugar, daí eu peguei dela, falou, e se a gente achar uma casa e for todo mundo junto? Eu falei, tá bom, vou começar a procurar. E aí comecei a procurar tudo, aí quando eu achei essa aqui, eu falei, olha, eu acho que você vai gostar. Não sei se você vai querer encarar, mas eu acho que você vai gostar. Aí ela veio minha casa e falou: Não, vamos tentar, vai, é muito legal. Aí, beleza, deu certo. E aí juntou todo mundo. Então a casa aqui é legal porque tem um cantinho do meu irmão é músico, e aí coube as coisas de todo mundo na casa. Eu fiquei com um lugar bem legal para treinar, para conseguir fazer minhas coisas e bem localizado, assim, né? Porque eu consigo sair de casa correndo, pedalando. Então, nossa,
Isso faz muita diferença, assim. É uma coisa que a gente não consegue contabilizar, mas o cansaço de você sair de casa de carro, ir pedalar, voltar, subir no carro, voltar para casa. Se não tiver ninguém para dirigir para você, porque não tem alguém dirigindo, é tranquilo. Mas se você tem que fazer tudo isso, nossa, desgasta demais. E para gente, cada recuperação é importante, né? Porque depois já tem outro treino. Uhum. Então. Sair de casa pedalando, minha família é de Brasília, perto do Jardim, quem for de Brasília, perto do Jardim Botânico, nossa, sair de casa pedalando, toda vez que eu vou para Brasília, eu deixo uma road lá, é a maravilha. Aí vejo aqui em São Paulo, só treinando, pega carro 412 pedágios até chegar no lugar para parar o carro. Nossa, isso é... Imagina você que, obrigatoriamente, né, pela profissão, tem que fazer sempre, tem que estar pedalando todo dia, outra história, assim. E eu te perguntei a questão da viagem porque, bom, falando um pouquinho desse ano, né, prova no Brasil estão bem escassas para profissionais no Brasil, o calendário lá fora está rolando, e como é que tá isso para você? Você está pensando em competir fora? Quais que tá, enfim, Brasil não dá para contar muito, né? A gente tem um breaking news aí talvez uma prova da PTO agora em junho, até antes do primeiro semestre. A gente vai conferir detalhes depois. Vou deixar a curiosidade da galera. Mas fora isso, em teoria, pelo calendário do profissional de longa distância, só o Ironman Brasil em novembro, né? Sim. Então, a gente planejou fazer o Challenge Hot. Minha Galera, pronúncia alemã escreve no comentário aí, é galera, hot ou sensacional. hot, né? Botar pra galera aqui. E aí eu estou buscando uma outra prova antes, e ainda não decidi qual, justamente porque não sei por onde que é mais fácil entrar, se tem que fazer quarentena, se não tem. Então está tudo muito incerto ainda, né? Uhum. Mas é bem possível que eu aproveite para fazer mais uma prova lá. Eu estou fazendo de tudo para conseguir fazer isso e encaixar aí. E daí isso provavelmente eu vou ficar lá para conseguir encaixar uma prova de meio Iron e uma distância full, né? Uhum. Eu vou ter que ficar mais ou menos um mês lá. Então estou começando a buscar aí alternativas. Mas acho que vai dar certo. Eu tô com esperança aí que vai rolar. Vamos ver. Parece que as coisas estão melhorando, né? Mas tá tudo muito incerto. Então a gente tem que fazer as coisas meio que beleza, se não der, tá bom. Não tem muito. Ficamos especialistas em reencaixar calendário, né? Pô. Exatamente. E o Challenge Hot, isso, a gente ficou 5 minutos antes da entrevista, cara, do podcast, definindo se era Hot ou Hot, a gente ainda não decidiu, então deixa com vocês. Foi adiado, né? Não vai ser no começo de julho, vai ser em setembro, não é isso? Isso, dia 5 de setembro. É uma prova que eu sempre quis fazer e sempre cai logo depois de Floripa, né? Uhum. Então, dessa vez, como vai ser antes, vamos ficar todo esse tempo sem competir, daí já emenda 2 Iron seguidos, dá tudo certo. Deixa E porque agora, assim, o Hot é uma prova que realmente entra no to-do list da galera, mas era porque é uma prova ou você quer fazer coisa da organização do challenge, quer testar, ou foi mais de calendário mesmo que você decidiu fazer? Foi uma junção de coisas e também porque pontua para PTO também, né? Uhum. E agora acho que esse é o meu principal objetivo. Infelizmente eu tive essa queda aí, essa prova do Brasil, se acontecer, seria muito legal para pontuar, mas continua sendo assim um objetivo de subir no ranking, né? E tá ali para poder ir cada vez melhorando mais. Eu acho que agora a régua dos profissionais virou a PTO, né? Uhum. Então mudou um pouco, né? É lógico que eu tenho muita vontade de classificar para Kona, tudo, mas o, esse ranking da PTO também proporciona muitas coisas legais. A gente viu Daytona, né, que aconteceu, e a Miami. valorização dos atletas, né, Uhum. Miami, mas eu acho que Daytona foi algo que ninguém nunca tinha visto, né? Todos os É. atletas comentaram, nossa, o que foi aquilo? Uhum. Então, assim,
são coisas que brilhou os olhos, assim, para mim, na hora ali, eu falei, nossa, brilhou até um pouco, assim, sabe, mais do que Kona. Sabe quando você olha e fala, pô, olha isso, olha essa organização, olha as pessoas assistindo, olha a visibilidade que está dando para o esporte, a valorização, mas fala, nossa, é outro mundo. Se for para esse lado, para a gente vai estar muito bom, né? Claro. Infelizmente, começou nesse ano conturbado, mas eu acho que tem muito a crescer ainda, né? É, o, E os ideais da PTO são muito legais, né? Eu acho que vai. E foi uma das coisas que mais me animou, sabe? uhum, Durante esse período até agora, de ver que tem uma projeção, porque antes a gente ficava assim, né? Pelo menos eu me questionava muito, falava, tá bom, eu vou tentar uma vaga para Kona, tá, mas e aí? Tá, e se eu conseguir a vaga, eu vou lá e faço a prova, mas e aí? Né? é, Então agora a PTO tem o respaldo, tem, né? Você vê que é uma organização totalmente diferenciada, né? A gente tem para onde correr, né? Se sim. você tiver bem ranqueado, você consegue outras coisas. Então acho que foi bem importante o surgimento dessa organização e tomara que mude bastante coisa aí. Eu botei aqui na pauta a questão da PTO. Eu vou só voltar um pouquinho, só explicando, né, para a galera. Então, a PTO foi fundada ano passado, tem o dinheiro de investidores aí, eles querem. É uma organização, né? Professional Triathlete Organization, então, a organização dos triatletas profissionais. A ideia, fizeram tem algumas iniciativas, né? Estão sempre com iniciativas novas, e uma delas foi criar esse ranking, onde os 100 primeiros do ranking ganham uma bonificação no final do ano. Me corrija se eu estiver errado, tá, Bru? Mas é isso. Então vai criando essas outras oportunidades, as pessoas se manterem no ranking. Então tem provas que eles fizeram um acordo global com o Challenge, então provas do Challenge às vezes tem mais premiação da PTO, mais tem a pontuação da PTO, e não é só o Challenge, acho que o São Jorge também pontuou, enfim, não é exclusivo do Challenge, mas a ideia aqui é trabalhar com essa coisa do ranking, né, de ter um ranking mundial onde as pessoas sejam bonificadas pela posição no ranking e não só pelo resultado em uma única prova, que acho que você falou de Kona, né? Porque eu lembro acho que tem uma matéria, não sei se foi um áudio ou uma matéria do Brett Sutton, que ele fala que os top 10 em Kona, talvez ali o dinheiro se pague. Fora isso, a galera pagou para estar em Kona. É óbvio, né? Como profissional, ali é o lugar que você vai falar, tudo bem, eu quero ir porque, porra, eu entrei nesse esporte, acho que uma das coisas que move nesse esporte, não tem como não botar a Não Kona ser, como né? target. E não tem Mas você perde um problema. rim para ir. É. É verdade. Depois você volta, o banco vai te caçar no aeroporto, enfim, financia tudo, mas aí a PTO tem trazido isso. Então, com as provas a gente vai soltar um vídeo também daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre a Collins Cup, que é outra iniciativa deles, enfim, tem muita coisa rolando. E a PTO também tem uma outra coisa, antes de entrar mais detalhadamente na PTO, que eu vi sobre o esporte feminino, que eu acho muito legal, que eles dão a bolsa maternidade, né? Isso é Sim. muito legal. Você sabe um pouquinho disso ou não? Da Bolsa Maternidade ainda não me interessei muito, porque ainda não estou Não é nesse, um nesse momento. plano. Se liga aí, Mas Murilão. uma coisa, não, ainda não. A gente vai ficar com o cabelo mais branco ainda. Mas uma coisa que é legal, assim, é que eles não abrem mão. Eles, em todas as provas da PTO, uma das regras para pontuar é ter mais de US$ 15.000 de premiação e sempre igual o critério homem-mulher, que às vezes não acontece em outras provas, né? Então, às vezes, não a premiação vai de acordo com o número dos atletas, até a distribuição de Uhum, vagas e tal. E a uhum. PTO não, a regra deles é sempre manter as mesmas regras para homens e mulheres. E uma coisa muito interessante também é como é feito o ranking, você sabe? Como é a Do... pontuação. Sei um pouquinho, mas conta pra galera aí. É muito legal, assim, eles pegam, por exemplo, no do ranking e fazem todo o estudo da prova, quanto tempo o número um faria aquela prova. Então, vamos supor, se a RIF viesse fazer a prova de Brasília que teve, quanto Uhum, tempo ela faria? Então,
aquilo vai valer, agora eu não lembro, acho que é os 100 pontos, né? Uhum. É uma pontuação. Quem fizer o tempo, se você fizer um tempo abaixo do que eles determinaram, você ganha mais, né, do que ganha um bônus. Uhum. Se você vai fazendo abaixo, né, muito tempo acima do que eles determinaram, vai diminuindo a sua pontuação. Então, o que eles preconizam é a performance, independente das pessoas, dos competidores. Então, isso é muito legal, Sim. porque o ranking não adianta você falar, eu vou para a prova X porque é fraca para pontuar. Não, para pontuar você tem que estar bem e tem que terminar e tem que estar perto de um tempo que a melhor do mundo faria. Então é bem interessante, assim, porque às vezes É. você consegue uma colocação lá, mas pontua pouco, né? E às vezes não. Então, uma prova que às vezes você chega, sei lá, em 10º, você pontua mais do que uma que você ganhou. Não, eu achei genial isso, que põe a performance, né? Que você falou, eu estava acompanhando esse final de semana o Challenge de Cancún, né? Foi uma prova que não tinha grandes nomes e foi bem, o desempenho, os tempos foram bem fracos, assim, comparado a se fosse uma prova com, né, com elite. Então, assim, é uma prova que, beleza, ganharam a premiação, mas vale ponto, só que a pontuação deve ter sido baixíssima, porque simulariam, sei lá, a Reef fazendo e ia dar, sei lá, 4,8, 4,05, o pessoal fez 4,30, né? Então, mas achei isso Então, animal. aí, né? Nivela, né? Nivela para cima, tem que puxar, né? A performance que acho que a PTO aposta muito nos Estados Unidos isso é muito comum, né? O esporte é entretenimento, né? Esporte é entretenimento, então é o show. Sim. O show tem Oh, que ser aquilo ali. você quer mais que essa prova aí do final de semana, do Sanders brigando lá com, Nossa, foi meu, os caras saíram espetacular. para correr tudo junto. Não é legal isso? Então, Nossa. quanto mais tiver isso, mais o esporte vai ser legal, mais vai atrair gente, né? E esse é o objetivo. Para eles não é interessante chegar um, chegar o outro. É, É, e eu acho que assim é aí que o esporte cresce, né? Porque você vê que depois eles chegam, se abraçam e agora eles vão treinar mais ainda, porque um vai querer ganhar, o outro não vai querer deixar o outro, e assim a gente melhora, né? Então acho que é muito. Meu, eu achei sensacional essa a forma é. deles de fazerem as coisas e eu É, acho que só tem a crescer. total. Acho que foi o Santiago que me falou, eu não sabia, né? O Challenge é dividido em regiões, né? O Ironman é uma marca única com escritórios regionais, o Challenge são, digamos, CNPJs diferentes, né? E o cara que é dono do Autódromo de Daytona que comprou, né, o Challenge de Nova York, é o pessoal ligado à NASCAR, né? Então, você vê que exibia diferente, tinha a velocidade do cara, tinha Não, o nome, aparecia o nome do atleta. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho também que agrega muito. E ontem eu estava vendo, eu adoro esporte no geral, e ontem eu estava vendo o NBA. Ah, falei ontem, né? Só para avisar para a galera, hoje é dia 4 de maio, que a gente está gravando, então ontem, 3 de maio, né? E a NBA fez uma ação, a ESPN fez uma ação com a NBA e a Marvel. E aí o placar da NBA ficou todo desenhado como se fosse um gibi da Marvel. Os atletas eram comparados a super-heróis da Marvel. Do nada apareciam o Capitão América, o escudo voando, sabe? Os oh, negócios. O cara arremessava a bola, saía a fumacinha. De novo, assim, para mim, eu adoro o basquete, então no final começou a ficar enjoativo, porque todo mundo já estava chamando de herói, já estava meio chato. Só que começou o entretenimento, atrai criança, atrai mais gente para assistir, o público não só, não era, eu sei que ontem não era para eu assistir, era para o filho dos meus amigos assistirem, que iam pirar, então se atrai gente nova e transforma aquilo num show, é impressionante, né? E a Collins Cup é uma também que eles estão querendo fazer algo desse gênero, né? Um show à parte e assim, desse esquema da PTO, né? PTO no Brasil. Ano passado a gente teria o Challenge, né, com a PTO, e aí foi para Brasília. A gente, no episódio com o Santiago, a gente explicou um pouquinho mais os detalhes, né, que muita gente falou, pô, mas não foi transmitida a prova e tal. Quase não teve a prova, né, a prova foi achada é. faltando 2 semanas por questão de calendário. E esse ano
a gente vai ter uma outra prova, na verdade, se o Covid permitir, vai ter uma prova da PTO no Brasil agora no primeiro semestre, também em Brasília, que Brasília já está tendo evento. E, enfim, mas como é que você vê também essa aproximação da PTO no Brasil, né? Que você está no nosso triatlo, né? Então você também está ali naquelas discussões. Como é que você vê essa aproximação? Assim, eu vejo que está todo mundo muito animado com a PTO, né? E Sim, está não, eu mudando o acho que jogo, né? exatamente. É a forma que a gente tem de mudar o jogo, né? E ganhar essa valorização que a gente precisa. E eu acho que, assim, a gente precisava se unir, então a pandemia trouxe isso de bom. A classe, né? Os atletas profissionais precisavam ter uma voz e foi muito importante né, esse vínculo com a PTO, porque a gente ganhou corpo, né? A gente não é só um grupo de atletas profissionais, né? E a visibilidade, tudo isso que pode trazer para a prova é uma moeda de troca muito interessante, né? Então, eu acho que eu não vejo outra forma do triatlon crescer no Brasil se não for assim. Hum. Infelizmente, a gente vê aí muitos organizadores de prova que não colocam profissional ou querem colocar por troca de inscrição, sem premiação. Né, a gente já viu algumas coisas muito absurdas aí, né? Que eu falo, nossa, então vamos lá, né? Qual que é o seu trabalho? É fazer a prova, o nosso é competir. Você está me falando que eu tenho que vir aqui competir, ou seja, trabalhar, pagar para trabalhar e ainda divulgar o seu nome. Tá certo? Tá bem certo. Então, eu acho que as pessoas também têm que aprender a olhar ao lado dos outros, né? Assim, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua profissão. Mas se tiver alguma organização de fora que fala assim, ó, presta atenção, a gente está apoiando e a gente quer que o esporte cresça, porque a PTO quer fazer isso e está fazendo porque ela quer desenvolver o esporte no mundo e não só nos Estados Unidos ou, né? E lógico que tem alguns países que têm mais condições, que conseguem desenvolver isso, e o nosso que não tem. Então, assim, sem esse apoio seria bem assim inviável, né? Assim, né? A gente vê. Infelizmente não teve prova, os organizadores acabaram sem receita aí 2 anos quase, né, sem receita de prova. E se antes eles já não colocavam profissional, imagina daqui para frente, né? Então é uma forma que a gente tem de continuar fazendo com que a nossa profissão exista no nosso país. Simples assim. Porque quando começou e que a gente viu que as provas iriam ser canceladas, assim, e que não ia ter profissional, e que, né, a gente é o primeiro da lista a ser cortado, e todo mundo falou, pô, e agora? O que a gente vai fazer? Né? E porque, querendo ou não, mesmo que a gente viajando e competindo fora, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente gasta, a gente já vai meio que contando com o dinheiro da premiação para pagar o custo da viagem, né? Fora que, bom, enfim, nossa moeda desvalorizada e tudo mais, não precisa entrar em detalhe, mas enfim, é a realidade, não é tipo, ai meu Deus, não tem, né? Não, é real, né? E é isso, eu acho que é uma forma de desenvolver e também de trazer novos atletas, né? Renovar, porque as pessoas, né, quem está entrando e tem vontade de ser profissional, seguir essa carreira, olha lá e fala, pô, eu tenho para onde mirar, né? Então, eu acho muito importante. Eu estava conversando, até conversa com o Santiago de novo, que a gente falou, tem que entrar dinheiro novo, né? Tem que botar para rodar, porque ele estava falando do Luca, né? Do filho dele também. Como é que um moleque na idade de 15, uma menina na idade de 15, 17 anos vai olhar e falar, tá, eu adoro nadar, pedalar e correr, mas eu não tenho premiação, não tem premiação, eu não estou no squad olímpico, o que eu vou fazer? Pô, eu vou procurar outra profissão, vou estudar uma outra coisa e vou, enfim, aí perde talento nunca renova, né? E fica a máquina girando com os mesmos mesmas pessoas de sempre, não entra novo ou entra um ou dois, que também não adianta, né? Tem que entrar 20, 30 para ir puxando todo mundo, né? Sim, sim.
E o... A gente que gosta do esporte, né? Você falou muito do Santiago. Santiago, para mim, é um exemplo de atleta que ama treinar e que ama o triatlo e vive isso mesmo, sabe? Eu tive a oportunidade de conviver com ele em 2 training camp e, assim, é, ele, ele vive isso e, né, assim, todos nós vivemos, mas tem alguns profissionais que você vê que ainda não tem tanta certeza, né? Vai, não Não. vai, né? A gente tem momentos assim, né? O Santiago, para mim, é um cara que, meu, ele veste a camisa e teve algumas provas que a gente fez, né? Até nesse sentido de precisa de profissional, precisa fazer a prova para divulgar o esporte. Cara, ele vai, ele larga Sim. e sabe? Então, eu gosto muito da postura dele como atleta e o filho dele pô, é muito forte, muito promissor aí. E tomara que tenha esse futuro para É. outros também surgirem, né? Eu acabei falando porque esse assunto a gente falou demais no podcast com ele. E essa questão da premiação, a gente estava até conversando antes, né, fora do ar, sobre o artigo que a gente postou no Mundo Tri, que você puxou minha orelha. Puxou, viu, gente? É que não está gravado. Mas que a ideia, na verdade, era realmente discutir o cenário disso, né? Assim, que venham mais Ironmans, mas que venham mais PTOs, que venham mais, enfim, se tiver 5, 10, 15 provas pagando, ou melhor, parar de contar, só tem 2 provas pagando, e aí você tem que fazer o que você falou, pega, pô, vou contar meu dinheiro, eu tenho US$ 5.000 para viajar, quer dizer, tenho US$ 2.000, mas eu preciso do dinheiro da premiação, senão eu não volto. Vou para fora, competir, aí furo um pneu, o Toad teve problema, ela furou o pneu, a Pamela passou mal, enfim, aí beleza, então não tem dinheiro da premiação, volto devendo, né? Então, que tenha mais coisa aqui, e aqui, assim, América Latina inteira, né? Eu Não tem acho, nada, né? sim. Eu acho que a PTO está tendo tentando até eles cobraram a gente de ter atletas de fora, né? Da América Latina na prova, né, que teve. A Uhum, gente mas não é muito fácil de conciliar calendário, deles virem para cá, né? Mas isso fomenta, né? Por exemplo, se tivesse uma prova em algum lugar mais perto, mais barato, para a gente é muito mais viável também sim. ir, né? Então, acho que é isso, só tem a crescer. Eu acho que você já falou bastante com o Santiago dessa questão, então nem vou entrar muito. Mas você ainda não sabe, vai sair, depois, mas tem bastante coisa. Tentei explorar diferente também para não ficar repetitivo. Então, vou te perguntar uma coisa que eu não perguntei para o Santiago, isso aí para você. Você falou da base, né, de aumentar a quantidade e especificamente mulheres no triatlon. Hoje a gente tem uma distribuição em número de atletas bem diferente, né, profissionais, e também em age groupers. E aí a gente falou da própria PTO ter ranking iguais, premiações iguais. Você acha que isso é um caminho para atrair mais mulheres para o triatlon? Onde é que você acha que está o pulo que a gente pode atrair mais meninas para o esporte? Olha, eu acho que assim, tem muito mais mulheres praticando do que quando eu comecei, isso sem dúvida nenhuma, né? Uhum, É, mas até aí, em tornar isso uma profissão, é um outro passo, né? A gente uhum, sabe. Mas é um caminho assim, eu acho que as mulheres têm que ver um sentido, têm que ver, né, como uma profissão rentável, né? uhum. Então, é difícil você ver assim, né? É, não só mulheres, eu acho que essa proporção acontece porque tem a mesma quantidade de praticantes, tem muito mais homens que praticam do que mulheres, Sim, né? sim. Então, por mais que esteja crescendo muito, eu acho que é muito difícil de equiparar, assim, sabe? É meio que é mais complicado, né? Principalmente porque a mulher acaba, né, tendo filho, cuidando mais da casa, e não tem muito assim, né? É difícil falar, não, a mulher tem que ter tempo. Às vezes ela tem mais medo de ir para a estrada, por exemplo, e arriscar a vida porque tem filho. O homem, não que seja mais imprudente, mas o homem já tem essa característica mais desprendida, assim, né, de fazer as coisas. Enfim, eu não fico, não sei, eu acho muito difícil igualar,
Mas aumentar, Mas não eu só acho que igualar, aumentar, né? sim, mas eu acho que já vem aumentando muito, assim. Já vem aumentando, pelo menos aqui na minha região, em Campinas. Uhum. Nossa, nunca vi tanta mulher pedalando. Tá bem legal. E então eu acho muito legal, nossa. Eu me preocupo assim, da mesma forma que aumenta, deveria se aumentar também os cuidados, né, as orientações, aquilo que a gente estava falando da estrada. Eu fico um pouco preocupada com como é feito, né, assim, me assusta um pouco o fato de comprar bicicleta e sair, né, pegar e ir para a estrada e tal. Eu acho que eu até foi um dos motivos que eu não quis ter uma assessoria ou algo assim, optei por isso porque eu não ia conseguir dar conta sendo atleta e tendo atleta se eu não acompanhasse. Uhum. Então, para mim é muito difícil, assim, eu sou muito mãezona, assim, de cuidar, de estar junto, e eu vejo muito isso. Então, acho que é uma coisa que tem que cuidar, né? As mulheres, querendo ou não, a gente é mais vulnerável, não tem jeito. E, assim, numa estrada, por exemplo, né? Uma mulher sozinha é diferente de um homem sozinho Sim. pedalando, isso que eu quis dizer. Mas é muito legal ver esse crescimento, assim, acho que vai crescer e já está crescendo muito. E é isso. E também, quando a mulherada pega para treinar, ninguém segura, né, Gabi? Aí o negócio fica feio. Eu tô É, em casa aqui, sou. mulher não tem tempo ruim, porque mulher aguenta TPM, depilação, tudo isso. Então, nada dói. O treinador adora treinar mulher, porque mulher não tem mimimi, ou ela vai fazer, ou quando ela não for fazer, porque não dá mesmo. É. Então, então eu acho que ainda as mulheres não descobriram muito o triatlo, sabe? Não, eu acho, eu adoro quando eu vejo em provas, tipo, quando a Chrissy Wellington rodava e ela era tipo top 10 geral. Agora mesmo, né, em São Jorge, que a Hailey Shura tá ultrapassando os caras na natação, que é do caralho, que acho que dá o exemplo de que o esporte de endurance é para todo mundo, que dá para fazer. Acho que até o 70,3, que para mim é a distância que eu mais gosto de que você consegue, como amador, né, que você consegue viver, você consegue fazer várias provas, né, no ano, consegue viajar e tudo. Porque o Ironman, né, a distância full é muito mais complicada, né, de gestão de tempo. Para a mulher ver que dá para fazer, Sim. para as mulheres verem, né, que dá para fazer, que dá para, já como você falou, tá aumentando, mas seria muito legal isso ter usado como exemplo também para as meninas com 15 anos, 16 anos estiverem ali nas escolinhas ali do Juraci ali, o pessoal e falar, não, dá para ir, tem futuro, tem, acho que tem mercado. A geração, acho que hoje também feminina do Olímpico também é boa, para propagar um pouco essa força, né, feminina, como a Vitória, a Luísa, a Jennifer, que são atletas que estão andando Sim, bem no nossa, circuito mundial já. essa geração tá muito boa. E acho que as mulheres têm muita força, assim. Nossa, eu tô meio suspeita para falar, né? Mas eu acho que assim, essa geração é muito boa. E uma coisa até interessante com as escolinhas, né? Elas vão aprendendo e na escolinha, às vezes, até nessa idade, a adesão às vezes das meninas é muito maior do que dos meninos, né? Eu fui um tempo lá no JASC Hum. e o Wilson lá sempre falava assim: Ah, o menino, depois que beijar na boca, a gente perde, porque não dá. Agora a menina é mais direcionada. Se ela não quer o cara, não adianta. Ela vai treinar. Depois ela vai fazer o que ela tem que fazer, mas ela vai treinar. E o menino não, o menino a Pensamento gente é um só. segura a molecada até beijar na boca depois. Essa é boa, essa é uma boa definição. O... E você falou aí de assessoria e tal, e o futuro, né? Assim, não estou te aposentando, mas que você. Eu lembro quando a gente conversou no passado, no Super League, você falou que você tinha um planejamento com o Marcinho, seu técnico, né? De 2 anos, Uhum, de fazer um ano, que seria 2021, que né, a pandemia não está deixando muito, mas é. fazer um ano, seriam 2 anos, no final do segundo ano você está no teu, né, no teu ápice ali. Esse é o planejamento e depois para, ou enfim, você não pensa nisso, ou deixa e eu vou Ah, começar a desenvolver não. outra coisa.
Não, eu penso assim, eu vou até onde eu conseguir estar bem, né? Uhum, Rendendo e competindo bem. Eu não sei muito assim, né? Até quando. Eu não estabeleci uma data. Eu acho que ainda tem bastante lenha para queimar. É, mas eu não sei, assim. Eu acho que eu tenho que estar andando bem, tenho que estar em condição de competir. Quando eu sentir que não está rolando mais, é a hora de, de pendurar a chuteira. e, Mas, e então, eu tenho. Pode não, falar. perdão. Não, não. Acho que você ia responder o que eu ia perguntar. Continua aí, que acho que você estava no. Então, e assim, eu sou formada em educação Hum, física, então é, agora eu não tenho mais aluno de personal, mas eu muito tempo conciliei as aulas com os treinos. Agora com a pandemia acabei com algumas aulas online e acabei não gostei muito do online porque eu gosto da, da presença, de conseguir falar com a pessoa, pô, faz isso, faz aquilo, ficou meio estranho, eu não me sentia esquisito. bem, sabia? Não me adaptei. E, e aí eu assim, tem bastante atleta que segue, né, para esse lado da assessoria, mas eu não me vejo assim como tendo uma assessoria Uhum, e justamente por isso, porque para ser uma profissão rentável tem que ter bastante aluno, né, e fazer a coisa virar, assim, e eu gosto de estar perto, eu gosto de ver, eu gosto de acompanhar. Então eu tenho um perfil mais assim, eu não gosto muito uhum. sabe? Então eu não tenho muito esse perfil. E a gente na pandemia também acabou desenvolvendo a Manduca. É aí que você Né? queria chegar. Também. É, Dei aqui, levantei a bola para a Bruninha agora, versão empreendedora. bati, ó. Minha mãe faz pão artesanal, né? Ela começou a fazer porque eu tenho uma intolerância a glúten e tal, e aí começou a desenvolver. E aí a gente começou a desenvolver a marca, começou a entender como funciona. E aí agora a gente começou a ser mais profissional, assim, é, e fazer isso. Então, assim, é bem devagar, assim, todo mundo no seu tempo, porque eu treino, minha mãe também se aposentou, não dá para ela ficar, né, o tempo inteiro. Se aposentou e vai trabalhar, que Trabalhou a nem vida louca. inteira para agora começar a ter É, estresse de novo. e o Murilo é dentista, então a gente faz as coisas assim, nas horas vagas. Mas é um projeto que eu acho que é muito legal e que a gente está plantando assim a longo prazo, né? Porque a ideia é ter produtos saudáveis, que é uma coisa que eu prezo muito, né? Não só como atleta, mas como pessoa também, né? A gente busca esses hábitos e eu acho que é um futuro assim legal. E é isso, não tem. E assim, eu também, Gabi, essa é uma pergunta que muita gente já me fez, né? Eu acho que é meio comum, né? Você sempre fala, pô, mas tá, agora você é atleta e depois, né? Depois. Várias pessoas falam isso. E você sabe que é uma coisa que nunca me assim, deixou preocupada, porque eu sou o tipo da pessoa que fala assim, tá, beleza, eu fiz faculdade de educação física, mas se eu tiver que ir para Itália e trabalhar num restaurante, se for mais, eu for mais feliz assim, eu não tenho problema nenhum. Então, o que tiver que fazer, aonde eu tiver, eu vou fazer. Eu não vou, e eu também sou o tipo da pessoa que eu não vou falar, eu preciso ter uma casa própria, eu não tenho nada contra quem é assim, mas eu Uhum, não tenho planos materiais, eu tenho planos de vida, de viver a vida enquanto a gente está aqui. Eu acho que esse tempo serviu para a gente também, né? Se alguém aprendeu alguma coisa com esse período, acho que entender que vale muito mais os momentos do que o que a gente tem, do que o que a uhum, gente consegue comprar, né? Então eu vivo muito isso. Então isso é uma coisa que eu sempre falei, não se preocupa. Eu nunca vivi assim, porque assim, para eu conseguir fazer essas viagens, essas provas, tudo, eu nunca pude pensar muito, sabe? Tipo, ai, será que vai dar? Não, eu vou, depois eu decido, depois eu vejo o que acontece. E sempre deu certo.
Porque, sei lá, cara, eu vou fazendo acontecer, arrumo um lugar para ficar, converso com a prova e conheço tal pessoa, e o negócio, de repente, faço amigo. Lá em Wisconsin, eu fiquei na casa de uma triatleta que eu mandei e-mail para a organização, ó, tem algum lugar aí e tal, porque eles têm esse costume nos Estados Unidos, né, de receber os atletas profissionais. Acabei ficando na casa de uma triatleta, tava começando o triatlo. Meu, a menina, cheguei na casa dela primeiro dia. É que depois que você é intercambista, você sabe mais ou menos, você não tem muita vergonha de ficar na casa de alguém. Se a pessoa te convidou é pra você ficar lá. É isso que eu penso. E aí, eu cheguei na casa dela primeiro dia, ela, ó, tô a chave, fica à vontade, eu vou trabalhar, eu volto 7 da noite. Eu, tá bom. É muito louco isso, né? Eu lembro que eu fui no Mundial que foi em Edmonton e eu aluguei um quarto, tava tudo lotado, fiquei um quarto na casa do cara. Foi desse jeito, me deu a chave, me deu tudo, falou, toma aí. Casa inteira do cara, podia mexer. Ele tava lá. É muito doido isso aí também. E aí eu acho que é isso, assim, eu tento levar isso e é uma coisa que não me preocupa. Então a gente começou esse projeto, mas se amanhã ou depois, não tá legal, tô cansado, não quero mais fazer, sei lá, porque os três tem que estar em harmonia aqui. Se minha mãe não quiser fazer o pão, nós não vamos vender, né? É. Então, não tô mais afim, um não quer mais, beleza, ué, a gente tentou, a gente fez, tá bom. Assim, falar pra galera que podem convidar a Bruna para ficar na casa de vocês quando tiver prova, que ela leva brindes da Manduca, isso é muito legal. Então, é muito bom. De verdade, já me mimaram algumas vezes, então fica a dica. Mas é legal, né? Acabou te dar umas perspectivas, né? De não ficar só, beleza, acabei minha carreira, vou montar uma assessoria. Não que isso seja um problema, né? Mas te abre um pouco um escopo ainda mais para um lugar que você nunca tinha olhado, né? Você não imaginou que você estaria trabalhando numa empresa própria, né? Para produzir pães e alimentos saudáveis. É outro mundo, né? Você começa a conviver com outro, né? Tem que aprender outras coisas, que é desafiador também. Eu acho que tudo que movimenta é legal. E aí a gente vai aprendendo, às vezes erra, acerta, vai um, vai outro. Tenta uma receita e fala, não, esse vai vender, não vende nada. É bom, mas Mas é assim, legal, isso é legal. é E o legal. Murilo é o namorado da Bruna, é o entregador oficial. Não apresentei ele, né? Namorado, entregador, ajuda na Entregador. cozinha, dentista nas horas vagas. Quando dá tempo, quando as chefs deixam, ele pode atender. Bru, para encerrar, uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo é qual que é o teu sonho? E aí, seja no pessoal, no profissional, enfim, o que você tem de sonho hoje? Nossa, apertou, hein? Se eu me Pergunta. fizesse essa pergunta antes, eu ia falar Ipacona. Então, e agora mudou um pouco. É, eu acho que essa valorização dos atletas profissionais é um sonho meio que concretizando, assim. Eu sempre sonhei com isso. Então, acho que ser valorizado, o triatleta ser valorizado profissionalmente é um grande sonho, assim, um sonho como pessoa e como atleta, assim, mas acho que um sonho geral, assim. E conseguir. Assim, eu não tenho, assim, um sonho gigante, sabe, que eu falo, vou correr atrás. É, é, Não, mas muitas das Não, assim, muitas das coisas que eu acabei conquistando, eu nem sonhava, para ser sincera, assim. Quando eu comecei no triatlo, primeiro que eu nunca achei que eu fosse ser profissional, segundo que eu nunca achei que eu fosse ser pódio no Ironman na vida, assim. A primeira vez que eu fui assistir Ironman, eu falei, pô, um dia eu quero estar nesse lugar, mas sabe quando você fala, mas sonho é diferente de objetivo, né? E aí isso a gente aprende. E então, assim, eu acho que o maior sonho é estar bem, viver bem, ter saúde. E é isso, cara. Não tenho grandes aspirações, assim, mas acho que perdeu um pouco. Pode ser que daqui um ano você converse comigo e eu falo, nossa, meu sonho é fazer isso. Mas Mas o sonho, acho que é isso, né? Não precisa ser um negócio mega gigante, mas o que você
até botou das tuas viagens, tudo é de ser feliz e ficar fazendo seu negócio, suas conquistas, se sentir bem, tá bem, né? Tá feliz com o que você tá fazendo, seja pão, seja Watts, seja Xterra, seja, enfim, fisioterapia. Tá feliz, isso aqui. Que você sempre esboça, né? E o legal que você falou do sonho de ver a profissão é que você tá vendo o teu trabalho reconhecido, né? Acho que isso é animal de ver, né? E, Assim, e outras pessoas que não conhecem começarem a conhecer, né? Acho que despertar um pouco, nossa, que legal, o que que é isso? É, nossa, isso para mim é muito legal, assim, fugindo um pouco do tema e alongando um pouco mais, que eu sei que já estava no final, mas é não, fica rápido. tranquilo. Eu estou Depois, participando de um projeto é um grupo de mulheres do Brasil que chama, né? E tem um comitê de esporte. E a gente teve um projeto agora que cada mulher do grupo tinha que ser madrinha de uma jovem atleta. E eu comecei a ser madrinha de uma menina que joga futebol. E foi muito legal, assim, sabe? E até quando eu conversei com ela, ela falou assim: Ah, eu comecei a seguir você. Então, eu tenho uma amiguinha que faz triatlon também. Eu, caraca! Não, eu fiquei tão feliz que eu falei, ali já realizou um sonho, porque eu falei, cara, olha isso! Uma menina de São Paulo já sabe o que é triatlon, eu não preciso nem explicar, não preciso falar que é teatro, não é teatro, e nada, pedala e corre na sequência. Ela já, sabe? Daí eu falei, nossa, dela mas a minha amiga até já me chamou para correr com ela, mas eu prefiro jogar bola mesmo. Falei, não, continua no seu esporte, continua. tá ótimo. Tá. Mas, pô, isso já me deixa muito feliz. Ver escolinha rodando, ver criança pedalando. Não, isso para mim Nossa, fico muito feliz. É muito legal. Não, é legal demais isso aí também. E eu acredito muito no esporte como educação, como o esporte tem que ser um fator de educação. Então, para mim, quando eu vejo também essas coisas, hoje conversei com o Juraci de manhã, fiz uma reunião com ele, vamos montando algumas coisas juntos. É animal ver o que dá para fazer, o que o esporte pode fazer por uma criança, né? É muito legal. Bru, Não, isso é o caminho. É o caminho. total. Bom, chega E de falar, né? Você fala não, muito, eu você dá corda. é que o jantar tá saindo aqui, eu tô o cheiro da comida. Não, tô brincando. É bom, eu já aprendi aqui que a gente corta antes para deixar a galera com mais vontade e a gente chama pro segundo, entendeu? Já que daqui a um ano eu tenho que chamar de novo para perguntar teu sonho de novo, que você já me botou aí a meta, eu já gravo no segundo. Mas obrigado, te agradecer pelo convite. A gente acabou que na semana passada, retrasada, deu rolo nas nossas agendas. É, bom te ver feliz. Bom te ver também com a camisa cheia de patrocinadores. É muito legal ver as empresas ali. Então, quem estiver só ouvindo, É entra agora legal. no finalzinho aqui, dá a visualização no YouTube, É, vê as empresas, todo mundo patrocinando, enfim, empresas que acreditam nos atletas, no esporte. E é isso. Quer deixar um recado também, pessoal? Dá aí eu quero a rola da agradecer manduca. aí, agradecer a oportunidade, te parabenizar pelo trabalho, que está muito legal. Eu acho que vai acrescentar muito ao nosso esporte nacional aí, tanto em visibilidade quanto discussões, tudo isso faz parte e precisa ter coragem para fazer isso. Então, parabéns a você aí e os meninos envolvidos, porque sempre dar esse primeiro passo e fazer o que ninguém nunca fez é o mais difícil. Pode ser que daqui a um ano você fale, ou já tenham outras empresas que estejam fazendo a mesma coisa que vocês, mas acho que dar esse passo é primordial e principalmente a gente sabe que vocês fazem isso porque vocês gostam do esporte, e o esporte, de certa forma, mudou a vida de vocês e vocês querem trazer isso para outras pessoas, o que é muito legal, né? Que é uma coisa que nós atletas também, a gente, através do nosso trabalho, da nossa visibilidade, a gente quer levar o esporte para as outras pessoas. Então, por isso que eu falei das crianças, das pessoas que assistem, né? Tem um universo para a gente chegar. E o esporte traz isso. E só quem faz, só quem está ali consegue entender. É muito difícil, né? De explicar o que você sente quando você cruza a linha de chegada. É uma Sim. coisa, meu, não dá para explicar. Se você já sentiu, você quer que outras pessoas sintam de uma forma legal, num ambiente legal e quer fazer isso acontecer. Então, parabéns para vocês.
tá? De verdade. E eu acho que é isso. Eu quero agradecer aí todos os meus patrocinadores, apoiadores. A gente sabe o quanto é difícil manter um atleta no Brasil, né, com todas as dificuldades. São empresas que realmente acreditam no nosso potencial e que, graças a Deus, continuaram nos apoiando aí nesse período sem competições, que é a nossa maior visibilidade, né? Mas a gente continua trabalhando, né? A gente está trabalhando, a gente só não está aparecendo, mas a gente está trabalhando. E é isso, eu espero que a gente consiga cada vez mais aumentar e fomentar o esporte e ter muitas linhas de chegada ainda para chorar, né? Comemorar e Com curtir. certeza. Pô, com essa aí eu não vou nem tá encerrado, não sei nem o que falar, perdi até o rumo aqui, galera. Bru, brigadão. Galera, esse foi mais um episódio, confira os outros aí, tem o do Santiago, vai ter muita coisa boa vindo por aí. E é isso. Valeu! Valeu!